e amado Pai Celestial, é com prazer, Senhor, que estamos aqui nesta noite, Pai. Assim como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, na tua casa, Senhor, no teu tabernáculo, no teu monte mais alto, Pai, para poder render a nossa adoração a Ti, somente a Ti, Senhor. Sabemos em quem nós temos crido, e é somente a Ti, ó Pai, que nós rendemos a nossa adoração nesta noite, ao Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. Te adoramos na Tua palavra manifestada da hora, Senhor. Te adoramos porque cremos em Ti, Senhor. Aceita a nossa adoração nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um. É um prazer mais uma vez estarmos reunidos nesta oportunidade que temos, caminhando para a glória, caminhando para o céu, cheios de lutas, dificuldades, mas rompendo tudo pela fé. Amém? Temos que ser agradecidos a Deus e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler o versículo 8 e 9. Deus abençoe os nossos irmãos, queridos irmãos, através da internet, a igreja invisível, cada águiazinha de Deus, em cada canto do país, fora do país, lá na África, em Moçambique, lá na Inglaterra, em Londres, lá em Luanda, Angola, por toda parte, cada filho e filha de Deus que neste momento faz a sua adoração no seu lar, através deste culto, amém? Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, meus irmãos, podem assentar. Que o Senhor nos abençoe através da sua rica e poderosa palavra. Nesta noite, gostaria de trazer um assunto diante dos irmãos, que já foi pregado várias vezes pelo nosso pastor Osmar, várias mensagens no YouTube, e eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema Adora a Deus. Sabemos que antes de Deus ser Deus, Deus era Elohim, existente de si mesmo, o eterno, sem princípio e fim de dias, Elohim, diz o irmão Brana,
o eterno. E então, quando Deus, Elohim, que ainda não era Deus, porque Deus quer dizer objeto de adoração. E Elohim, então, para ser adorado, Elohim criou os anjos. Os anjos foram criados por Deus, por Elohim, para que eles o adorassem. E quando os anjos adoravam a Elohim, então ele se tornou Deus. Ele passou a ser Deus, porque ele passou a ser adorado, a receber adoração. E desde então, somente a ele devemos adorar, a ninguém mais. Primeiro mandamento do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento do Senhor. Não terás outros deuses, ao quais adorareis, porque somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é digno de adoração. Somente Elohim é digno de adoração. O eterno, ao qual se manifestou em carne no Senhor Jesus Cristo. A este nós podemos adorar, ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é Elohim manifestado em carne. E quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no monte da tentação, e Satanás o tentava, e Satanás então, lá em Mateus, e Satanás queria ser adorado. Satanás queria ser adorado. E então, o Senhor Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao teu Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. Não podemos adorar imagens de escultura. Não podemos adorar anjos. Não podemos adorar homens. Não podemos adorar igreja. Não podemos adorar pai, mãe, filhos, mulher, marido. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E cada filho de Deus somente adora ao Pai. O Senhor Jesus Cristo disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que ter esta luz da palavra de Deus. Porque assim como Satanás tentou enganar Jesus, lá no monte da tentação, querendo que Jesus o adorasse, através de uma falsa doutrina, porque Satanás mostrou escritura para Jesus. Lança-te daí de cima, porque darás ordem aos teus anjos, que não lhe sucederá mal algum. Então Jesus veio e respondeu para ele: Satanás, para trás de mim, porque também está escrito. Então, meus irmãos, Satanás, ele sempre vem camuflado, sempre vem trazendo um pensamento, trazendo uma doutrina, para que ele possa fazer o Filho de Deus adorar outra coisa a não ser a Deus. Então ele vem trazendo um engano. E ele sempre leva as pessoas a adorar o homem, ao invés de adorar a Deus. Ele sempre leva as pessoas a adorar um anjo, ao invés de adorar Deus. Uma igreja, um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre,
ao invés de adorarmos somente a Deus. Certo? Então, meus irmãos, vamos tomar a mensagem, um pouquinho de paciência nesta noite, certo? Para que Deus possa nos abençoar. Em 1964, o irmão Branham pregou a mensagem Perguntas e Respostas número 4. E fizeram uma pergunta para o irmão Branham, ao qual eu vou ler agora, que os irmãos possam prestar bastante atenção, para que nós possamos, então, chegar na conclusão do assunto no final do culto. Parágrafo 58, pergunta número 7. Perguntaram assim para o irmão Branham. Sabemos que a leitura que nós fizemos aqui, Apocalipse 22, 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, para o adorar. Prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava. O anjo que estava revelando todas as coisas para João, então João prostrou-se aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E então viemos aqui a pergunta. Querido irmão Branham, em Apocalipse 16, presta atenção, em Apocalipse, querido irmão Branham, em Apocalipse, Jesus não aceitou a adoração de João. Quando ele se prostrou. Por que em Apocalipse, Jesus não aceitou a adoração de João, quando ele permitia a adoração diante de si? Por que Jesus não aceitou a adoração de João, quando ele quis adorá-lo? Agora, se você lê a Escritura, João estava prostrando aos pés do anjo. E aqui, o irmão ou a irmã pergunta para o irmão Branham por que Jesus não aceitou a adoração de João. Isto porque, meus irmãos, lá no tempo do irmão Branham, havia um grupo de irmãos, um povo que cria também no ministério do irmão Branham, que tinha este pensamento, de que o anjo era Jesus. Então, era uma doutrina que já existia no tempo do irmão Branham, ao qual eles pensavam que o anjo era Jesus. Por isso que a pergunta foi feita desta forma: por que Jesus não aceitou a adoração de João? Porque eles criam que o anjo que estava mostrando aquelas coisas no tempo do irmão Branham, o anjo que revelou os 7 selos, o anjo que revelou os 7 trovões, o anjo que estava mostrando a revelação da Bíblia, eles pensavam que aquele anjo era Jesus. Por isso eles fizeram essa pergunta dessa forma: por que Jesus não aceitou a adoração de João? Agora, na Bíblia não está escrito Jesus, está escrito o anjo. Então você vê que é uma doutrina que já existia no tempo do irmão Branham. É um pensamento, é uma forma de crer que já existia no tempo do irmão Branham. E o irmão Branham, então, ele combateu isso. O irmão Branham, então, ele posicionou isso. E então o irmão Branham aqui responde no parágrafo 59. Meu querido irmão ou irmã, seja quem for, não era Jesus o que não receberia adoração. Certo? Mas o irmão Branham já conhecia isso, meus irmãos. Desde 1960. Desde 1961,
já tinha esse grupo misto no meio do ministério do irmão Branham. Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de doutrina errada. Era um grupo misto, não eram os verdadeiros. Porque os verdadeiros adoram a Deus. Mas no meio do grupo, no meio daquele povo que cria do irmão Branham, tinha aqueles irmãos. Irmãos que tinha esse tipo de doutrina. Então, irmão Branham diz aqui: meu querido irmão ou irmã, seja quem for, não era Jesus o que não receberia adoração. Em Apocalipse 22:8, lerás que era o profeta. O profeta não recebeu adoração. Por que que era o profeta? Porque não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Eu sou um profeta, igual você, João. O anjo era um profeta. E era o profeta da 7ª era da igreja. Como nós vimos ontem. Certo? Em Apocalipse 22, lerás que era o profeta, o anjo, quem não receberia adoração. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado estas coisas, é aí que está a coisa, meus irmãos. Aonde as pessoas, elas são enganadas por causa do ministério. Por que que João quis prostrar aos pés do anjo? Porque foi o anjo que mais mostrava estas coisas. Foi o anjo que revelava estas coisas. Por que que no tempo do irmão Branham teve o povo que queria adorar o anjo? Porque foi o anjo, irmão Branham, que mais mostrava estas coisas. Certo? Por causa do ministério do irmão Branham, de revelar todas as coisas, de revelar os 7 selos, de revelar o batismo em nome de Jesus Cristo, a Santa Ceia, tudo conforme a fé dos apóstolos e profetas. Então tem um grupo de pessoas, no meio dos irmãos, que eles então, por causa do ministério, então eles começam a adorar o anjo, através de pensamentos, através de doutrinas. Certo? Através de doutrinas. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado estas coisas. É um perigo as pessoas adorar o anjo que está pregando, ao invés de adorar a Deus. É o ser humano, meus irmãos. É Satanás querendo fazer que o povo adore o homem, ao invés do povo adorar a Deus. Levar o povo a adorar o homem, o anjo, ao invés do povo adorar o ministério, ao invés do povo adorar a mensagem. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado estas coisas, ele disse: olha, não o faças. Não faça isso. E você vai ver o profeta, irmão Branham, fazendo isso no seu dia. Não faças isto. Olha, não o faças, porque eu sou um dos teus companheiros, irmãos. Sou um dos profetas. Vem, eu sou de teus companheiros irmãos, de teus conservos, um dos profetas. Adora a Deus. Adora a Deus. Meu irmão, adora a Deus. Não o William Branham. Não podemos adorar o William Branham. Temos que adorar Deus, que manifestou em o William Branham. Não podemos adorar o anjo. Temos que adorar Deus, que manifestou no anjo. Certo? É isto, meus irmãos.
Por isso é uma advertência, não faças tal. Agora, o eleito não vai adorar o anjo. Quem adora o anjo é o grupo misto. É o grupo misto. Dentro do grupo, dentro do ministério, tem um grupo misto que começa a adorar o homem. Dentro do ministério tem um grupo misto que começa a adorar o irmão Branham. Não os verdadeiros, mas os falsos. Não era Jesus que não queria aceitá-lo, era o profeta. Um verdadeiro profeta de Deus não aceita adoração. Um verdadeiro anjo de Deus não aceita adoração, porque Deus criou os anjos para o adorar. Por isso um anjo verdadeiro de Deus, ele não aceita adoração. Por isso foi Martins que apareceu um anjo. É isso, Martins? Que apareceu um anjo para ele e falou: Martins, eu sou Jesus, adora-me. E então Martins pôde identificar: para trás de mim, Satanás. Na mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Então, meus irmãos, vocês percebem, na mensagem que nós acabamos de ler, Perguntas e Respostas, número 4, ela foi pregada em 1964. Agora, esta doutrina de adorar o anjo, de adorar o homem, já existia no tempo do irmão Branham desde 1961. Desde 1961 já tinha um grupo no ministério. Vocês têm que perceber isso. É um grupo dentro do ministério que tem um espírito errado. E lá em 1961, no parágrafo 25, olha o acontecimento. Parágrafo 25. E por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. Por causa disso. Porque o povo, no dia do irmão Branham, estava confundindo o irmão Branham com Jesus Cristo. Por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isso. Irmão Branham queria deixar o ministério. É por causa disso. Viu, meus irmãos? Que eu estou deixando o ministério. Por causa desses pensamentos errados. Por causa dessa adoração errada. E é por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro. As pessoas estão olhando para o irmão Branham e colocando ele além de um ministro. Você tem que dar honra ao anjo de Deus. Mas você não pode ir além. Você não pode colocar o anjo no lugar de Deus. Você não pode colocar o pregador no lugar de Deus. Quando você o faz, você está então adorando o anjo, ao invés de adorar o único que é digno de adoração. É que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro, ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo. Olha para vocês verem, meus irmãos. O povo naquele tempo achava que o irmão Branham era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá em 64, fizeram aquela pergunta. Por que que Jesus não recebeu adoração? Porque eles pensavam que o irmão Branham era o Senhor Jesus Cristo. Pensavam que o anjo era o Senhor Jesus Cristo. Certo? Um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo, e assim chamado.
isso me classificaria como um anticristo. Não aceitou. Não. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde, do que me encontrar ante Ele como um anticristo, um falso, querendo receber uma honra que não me pertence, uma adoração que não me pertence, tirar algo dele. Irmão Brana não aceitou, certo? Porque o anjo, lá em Apocalipse 22, 9, não aceitou. Por isso que o irmão Brana não aceitou. Vocês veem o cumprimento da Escritura? O anjo não aceitou a adoração. Não faças tal. E o irmão Brana dizendo aqui, eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde, do que me encontrar ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás, e pensei que fosse uma galhofa, já anos atrás, antes de 1961, olha o tempo que o povo já cria errado. Por isso que é um povo dentro do ministério. É por isso que é um grupo misto. Certo? Está dentro do ministério do profeta. Está dentro do ministério de João. Misturado. Mas chega uma hora que ele manifesta. Uns poucos anos atrás, e pensei que fosse uma galhofa, e me encontrei com um par de irmãos. São irmãos, meus irmãos, que começam um pensamento errado, que começam uma doutrina errada, querendo olhar o homem e fazem uma adoração acerca do homem. Olha o que o irmão Brana disse. E encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo a nenhum deles na reunião esta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca. E eles me abordaram sobre o tema, dizendo, irmão Brana, não é você o Messias ungido, Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos. Vem cá, meus irmãos. Irmão Brana, pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos. E todos eles, e disse, irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. Não faças tal. Não gostaria que vocês dissessem tal, coisas como essa. Versículo 9, capítulo 22. E disse-me, olha, não faças tal, coisa como essa. É o cumprimento, meus irmãos. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isto, serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo, e pensei que isso havia se acabado. 28, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, versículo 21, parágrafo 28. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso que dizia, olha o que dizia o cartãozinho dos irmãos, William Brana é nosso Senhor, batizando no nome de William Brana. Vocês veem como que então eles estavam adorando o anjo através de doutrinas erradas. Lá no tempo do irmão Brana. Porque o irmão Brana foi o anjo que mais mostrou. Foi o anjo que revelou as coisas. É da mesma forma vocês têm que ver no nosso tempo, meus irmãos. O anjo
de Apocalipse 10, 8 a 11, o pastor Osmar, que mais mostrou aquilo que o irmão Brana não pôde explicar no seu dia, certo? E mostrou para nós que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, todas as revelações. Agora, dentro do ministério do pastor Osmar, teve um grupo que começou então, depois da morte do pastor Osmar, fazer uma adoração ao anjo, através de doutrinas. É o mesmo que aconteceu no tempo do irmão Brana. É o mesmo espírito que está manifestado hoje num grupo que era do ministério do pastor Osmar. Vamos lá, meus irmãos. E ele levava em seu bolso que dizia: William Brana é nosso Senhor, batizando no nome de William Brana, e um pequeno, um precioso. Oh, meus irmãos, se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso irmão, amado irmão, veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. Vocês veem que foram os próprios irmãos, dentro do ministério, que começou essa adoração ao anjo. Da mesma forma, você tem que ver aqui, são os próprios irmãos que estavam no ministério do pastor Osmar, que começaram uma idolatria ao anjo, Osmar. Uma adoração ao anjo, que mais mostrava estas coisas. O anjo que está mostrando, então, eles, ao invés de adorar a Deus, eles começam a adorar ao anjo através de uma doutrina, de doutrinas erradas. Por quê? Porque eles estão presos no homem. Eles estão presos no anjo. E quando, então, Deus recolhe o homem, eles estão tão presos depois que Deus recolheu William Brana. O que eles fizeram? Ficaram presos na voz do irmão Brana. Formaram a doutrina do aperto play, lá na América. Adoração ao anjo. Certo? Deus levou o homem. Mas nós vamos adorar através da voz do homem. Da mesma forma aqui, meus irmãos. Deus, depois que levou o pastor Osmar, o povo está fazendo uma adoração através do homem, da voz do homem. Aperta o play. Estão presos na voz. A mensagem continua através de pregadores, de pregações, diz o pastor Osmar. A mensagem continua através de homens inspirados, pregações vindas do púlpito. Se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e de diferentes lugares, perguntando se eu creio nesse dogma. O irmão Brana, irmão, quando surgiu isso no tempo dele, o irmão Brana estava vivo. O irmão Brana captou aquele espírito errado, e o irmão Brana, então, ele pôde pregar contra aquilo. Certo? O irmão Brana, então, ele pôde pregar contra aquilo. Agora, no nosso tempo, meus irmãos, se este espírito tivesse manifestado no tempo que o pastor Osmar estivesse vivo, era o pastor Osmar que estava aqui nesse púlpito, pregando a mesma coisa que eu estou falando esta noite, contra este dogma errado. Mas Satanás, ele mudou de tática. Lá, no irmão Brana, ele foi trazer esse dogma enquanto o irmão Brana estava vivo. Aqui, ele esperou o pastor Osmar morrer. Só que ele esqueceu do Espírito Santo. E tem
tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias e telefonemas de diferentes lugares, e assim dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isto é uma horrível, vergonhosa, perversa mentira do diabo. O irmão Brano estava se defendendo, irmão. Não faças tal. Ele era o anjo onde estava cumprindo isso. Não faças tal. Veja, eu sou seu irmão. Eu sou um dos teus conservos. Vocês viram aonde a escritura está se cumprindo? Não faças tal. Eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fugisse da mesma coisa. Amém? Agora o irmão Brana diz aqui na mensagem, a era da igreja de Laodiceia, parágrafo 40. Presta atenção, meus irmãos. Estamos quase terminando. Parágrafo 40. Quero fazer mais uma comparação. Eu quero mostrar a mensagem, certo? Às vezes a gente não fala muito, lê mais, porque é a mensagem que é o importante. É os irmãos veem que o que o irmão Brana mostrou. Parágrafo 40. Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de Laodiceia. Quem era o profeta mensageiro de Laodiceia, meus irmãos? William Brana. Amém? Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de Laodiceia e João, o profeta. João Batista. O profeta. Por quê? Porque João Batista foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Malaquias 3. William Brana teve o ministério de Elias, também, assim como João Batista, teve o ministério de Elias. E ele foi o precursor da primeira vinda do Senhor. João Batista. Malaquias 3. O irmão Brana teve o ministério de Elias, de Malaquias 4. E ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. João Batista preparou o caminho do Senhor. O Elias, o terceiro Elias, o quarto Elias, o ministério do irmão Brana, o mensageiro de Laodiceia, ele prepara uma esposa a Cristo. Amém? Então vamos lá. Então o irmão Brana queria fazer uma comparação entre João Batista e o mensageiro a Laodiceia, certo? O profeta mensageiro. O ministério do irmão Brana. O povo, em seu tempo, no tempo de João Batista, o povo, em seu tempo, confundiu a João com o Messias. O povo, lá no tempo de João Batista, o povo confundiu o ministério de João Batista com o Messias, com Cristo. Certo? E você vê a escritura, São João 19 e 20. O irmão Brano diz aqui, e este, São João, capítulo 1, versículo 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu, João, não sou o Cristo. Eu sou o anjo. Mas eles confundiram também, no tempo de João Batista com Cristo. Assim como no tempo de William Brana, eles confundiram o William Brana com Cristo. Certo? Você vê aqui, São João capítulo 3, versículo 28. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele.
Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Então, irmão Branham mostra aqui, meus irmãos, uma comparação. Assim como eles confundiram lá no tempo de João Batista, confundiram João Batista com Cristo. Da mesma forma, no tempo de William Branham, eles confundiram William Branham com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. E os irmãos começaram então uma doutrina, dizendo que William Branham era o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa do seu ministério. William Branham não é o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que se manifestou em William Branham. Certo? É o inverso, irmãos. Parágrafo 41. Agora, este profeta mensageiro do último dia, olha aqui, terá tal grau de poder ante o Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus Cristo. Este profeta, William Branham, terá um tal grau de revelação, de poder, de manifestação no seu ministério, na sua vida, no seu caráter, no seu ministério, meus irmãos, na revelação. Ele terá um tal grau de poder ante o Senhor, que haverá aqueles que confundirão com o Senhor Jesus. Agora, isso aqui é importante. Presta atenção no que eu vou dizer agora, meus irmãos. Isto é a mensagem. Por que eu estou pregando isso? Abre parênteses, irmão Branham aqui. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que enganará a muitos. E fará com que creiam nisto. Houve um espírito, no tempo do irmão Branham, que enganou a muitos, fazendo o povo do seu ministério, alguns irmãos, a crer que o irmão Branham era o Senhor Jesus Cristo, a adorar o anjo. É um espírito, meus irmãos, que veio para enganar. E da mesma forma você tem que ver aqui, nos nossos dias, este mesmo espírito que enganou lá no tempo do irmão Branham, fazendo o povo adorar o homem, o anjo. Este mesmo espírito, ele veio e manifestou aqui, nos nossos dias, nos irmãos do ministério do pastor Osmar. Alguns irmãos que começaram então a adorar o anjo Osmar. Eu sou discípulo de João, o homem. Aperta o play. É uma adoração ao anjo. Porque eles não conseguem ver o mover do Espírito Santo. Que o Espírito Santo move através de homens. E se Deus leva um homem embora, Deus levanta outros, meus irmãos. Sempre Deus manifestou assim. Depois que Deus levar a igreja dele da terra, Deus vai levantar homens lá entre os judeus. Por isso, irmão Branham diz que Deus nunca deixou a terra. Por isso que o irmão Branham vem e diz, a ideia de Deus usar o homem. O irmão Branham diz, quando Deus põe o mensageiro a dormir, a mensagem continua. E continua através de homens ungidos pelo Espírito Santo. Agora, eles estão tão presos no homem, na voz do homem, meus irmãos. E eles esquecem que a mensagem não é do homem. A mensagem não era de William Branham. A mensagem era de Cristo. A mensagem era de Deus. Certo? Não era o William Branham que tem lá os direitos reservados.
Só o William Branham devia pregar direitos autorais. Não, porque a mensagem, o homem, meus irmãos, se Deus não trouxer a mensagem para o homem não faz nada. Se Deus não mostrar a mensagem para o William Branham não podia revelar o que revelou. Porque a mensagem não é do homem. A mensagem é do Espírito Santo, a mensagem é de Deus. Da mesma forma, no tempo do pastor Osmar, que maravilha que Deus manifestou isso para nós, através do pastor Osmar. Só que esta mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, não era do homem, Osmar, era de Deus. A mensagem não está registrada lá, direitos autorais do pastor Osmar. Não, porque a mensagem não era dele. A mensagem é de Deus. É para o povo. É para a igreja. Certo? Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que enganará muitos e fará com que creiam nisto. Mas não vá você crer nisto. A igreja de Cristo, a esposa de Cristo, ela não pode ser enganada. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João Batista, quando foi a voz que clamou: eu não sou ele, porém ele vem depois de mim. Amém? É isto que nós estamos firmados. É isto que esta igreja está estabelecida, está ensinada. É ensinada, posicionada. Não cremos em adorar o anjo. Vocês creem nisso? Amém? Tá bom. Obedeça a voz do anjo. Parágrafo 10. É o título da mensagem. Obedeça a voz do anjo. Parágrafo 10. Agora, caros amigos, esta não é uma adoração a anjos. Compreendam? Nós não cremos em adorar anjos, diz William Branham. Há somente um para ser adorado, e este é Deus, e seu Filho, o nosso Espírito Santo. Nenhum anjo, nenhum homem, ou nenhum anjo para ser adorado. E agora, o anjo de Deus, um verdadeiro anjo de Deus, não ficaria em pé quieto para ser adorado. Um verdadeiro anjo de Deus. Por isso, irmão Branham não aceitou adoração no seu dia. Por isso que se o pastor Osmar estivesse aqui hoje, o pastor Osmar não aceitaria esta adoração hoje. Esse espírito que está enganando a muitos, como diz o William Branham, haverá um espírito que enganará muitos e fará com que eles adorem o anjo. Obedeça a voz do anjo, parágrafo 12, parte B. O livro todo de Apocalipse, quando foi escrito, ele disse: eu enviei o meu anjo. Jesus enviou. E João se prostrou para adorar o anjo. Mas o anjo disse: fique de pé. Adora a Deus. Vem. Um verdadeiro anjo de Deus não tolera ser adorado. Adora a Deus, meus irmãos. Certo? Adora a Deus. Cremos no ministério de William Branham, mas nós adoramos a Deus. Cremos no ministério do pastor Osmar, mas nós adoramos a Deus, porque não cremos em adorar anjos, não cremos em adorar o homem, mas nós adoramos a Deus. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Pai, por teu ensinamento do teu Espírito Santo, para que esta igreja possa estar ciente, Senhor, que o Senhor é o único digno de toda adoração. Sabemos que o Senhor se manifesta em carne através dos teus profetas e traz mensagens maravilhosas, que o Senhor mesmo desceu e se fez carne em William Branham, mas nós não adoramos o William Branham, nós cremos no novo nome Branham,
mas não adoramos o homem, o William Brana. Adoramos a Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual o seu novo nome é Brana. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.